Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. E hoje eu trago para vocês duas pessoas extremamente especiais que estão comigo há muito tempo. E eu só trago gente, nesse início eu tô trazendo bastante gente que tá comigo. Tá comigo há bastante tempo, estudou comigo e tudo mais. Uma é uma fisioterapeuta, doutora em ciências da saúde, e a outra especialista em saúde da mulher e fisioterapeuta também. Estou aqui com doutora Renata Luri e doutora Juliana Satak. Não vou chamar vocês de doutora. A intimidade permite, né? A intimidade permite. Estamos entre doutoras aqui. Entre doutoras e, quando... Enfim, doutora... Não é necessário, gente. É só um trato. Exato. Se apresente para o nosso público uma a uma. Vamos começar comigo? Ela começa. Então, meu nome é Renata Luri, eu sou fisioterapeuta, doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp. Fiz o mestrado lá também. E tanto o mestrado quanto o doutorado, eu trabalhei com envelhecimento. Em especial com mulheres idosas. Porque eu acho que você também já deve ter percebido que a maior parte dos estudos acaba sendo conduzido em homens, né? Até por conta dessas variáveis todas que a gente falou, em relação ao hormônio, ao ciclo da mulher e tudo mais. E isso se estende, inclusive, durante o envelhecimento. Sim. E aí, esse foi o meu mestrado e o doutorado. No doutorado, eu ainda tive a chance, a oportunidade maravilhosa de passar um tempo lá na Austrália. Então, eu aprendi muito com a cultura australiana, né? Apesar de ser muito parecido com o clima, com a vibe do Brasil, a Austrália, ela tá anos-luz à nossa frente em relação à qualidade de vida, estilo de vida. Então, assim, isso foi realmente um divisor de águas pra mim. Eu voltei bem diferente, né, Ju? Voltou muito mais zen. Zen, sabe, toda aberta, enfim. Já tinha um pezinho nisso, mas é muito difícil a gente conseguir incorporar isso na nossa rotina. E lá eu percebi que era possível a gente incorporar esse estilo de vida mais light, mais zen, mais leve, né? Que é o que a gente preza tanto hoje em dia. Sim. Eu adoro, meu. Eu ia trazer um canguru na minha malinha, tudo certo. Coelhinho, canguru. Eu acho que a partir do momento que também você viaja, né, pra estudar, pra fazer outras coisas, você sai um pouco da rotina e aí você tem um caminho um pouco mais leve, você tem que recalcular rotas também. Então, por isso que eu falo que a Rê voltou mais zen. Aí também ela pensando mais é uma nisso, cultura né? muito diferente da nossa. Exato. Também. E você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei 6 meses. Então, eu fiz o doutorado sanduíche lá. Foi pouco tempo, mas foi bem intenso. Então, a gente teve bastante troca com outros pesquisadores, né? Era uma das únicas mulheres, olha que engraçado, da equipe lá. Eu era uma das únicas mulheres a estar representando o Brasil. E foi, assim, uma oportunidade realmente maravilhosa. Nesse inteirinho também esqueci, porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai, né? Misturando o tempo. Você tem isso, do tipo, quanto tempo você tem de formada? Às vezes até eu me perco, de verdade. Sim, porque, eu não me sinto nesse tempo todo de formada. Exatamente, não. Eu não me sinto. Apesar da gente saber que, óbvio, a gente tem muita bagagem e tudo mais, mas assim, caramba, a gente fez muitos cursos, a gente teve muitos atendimentos, muita experiência, né? Enfim, nesse inteirinho, acabei fazendo uma pós-graduação na USP de envelhecimento, né, de geriatria, gerontologia. Amei também, mas já era uma área que eu tava, né, por dentro, por conta do mestrado. E aí eu senti a necessidade de estender, para a parte de promoção de saúde. Sim. Então, tem tudo a ver com o hábito de vida, aconselhamento, a escuta do paciente. Porque o que eu mais vejo nos físios hoje em dia, nos físios e nos profissionais de saúde de uma forma geral, é que a gente foca muito na doença, né, do paciente. Sim. Muito. Ou então, no caso do físio, né, Ju? Ele é um útero. Ele é tipo um joelho, uma coluna. E a gente se esquece que por trás daquele joelho existe um ser humano com uma história, com uma vivência, com uma necessidade diferente. E isso, a promoção de saúde na USP me ensinou bastante, assim. Então, realmente, eu falo que a foi muito saúde legal. diz muito mais sobre a doença do que a própria saúde, né? Eu percebo, quando a gente vai falar de saúde, a gente fala de doença, não de saúde. Exatamente. Então, a gente perde do saúde, foco. né? Exatamente, a gente se perde no foco. Né? A gente quer ficar falando sobre doença. Ai, vamos prevenir a doença. Mas, gente, vamos promover a saúde? Vamos pensar no estilo de vida, mas pensando numa finitude lá na frente, igual você sempre trouxe, né? Até na sua inauguração me tocou muito isso. Para que o nosso fim seja melhor, né? Seja mais leve. E é sobre isso, sobre a gente ter informações e consciência disso e fazer escolhas melhores por nós.
Porque a gente tem a possibilidade de melhorar nosso fim. Porque eu falo que o final, Perfeito. todo mundo sabe que vai ter. Exatamente. Isso é a única coisa que a gente tem certeza sobre o fim. Exatamente. Só que como será o fim, você pode escolher. Uhum. No sentido de, pode escolher, né? Escolher não, mas você pode prevenir que ele seja um fim mais trágico. E você pode conduzir, né? Eu acho que é Sofrido, essa né? palavra, assim, você ter a... Não que a saúde não é uma ciência exata, do tipo, fiz isso, e mesmo assim eu tive um câncer, né? Fiz isso, e mesmo assim tive uma lesão de joelho. Sim, porque a ciência, né? A saúde, ela não é uma ciência exata, e não é porque você fez A mais B que necessariamente vai dar C, né? Tá aí os Sim. outliers das nossas pesquisas, né? Exato. É mais que isso. É realmente você pensar que as escolhas que você tem hoje, elas podem te conduzir a um futuro melhor. E também é aquela coisa, né? Não custa você tentar. É isso. Errado, pode não dar? Pode não ser da forma que você pensou? Isso. Pode não ser, mas você tentou. É isso. Você não deixou de tentar, não é? Também a parte do fim, né? Assim, a nossa própria rotina pode ser mais leve, né? Então, a gente adotando hábitos mais saudáveis, uma rotina mais saudável. Hoje em dia mesmo, tem muita gente que acha que a dor é normal, estar em home office, ficar sentado muito tempo, eu sinto dor. Eles acham que isso é normal, né? E a gente pode ter uma vida mais equilibrada, trabalhando, mas sem dor, né? Pensando nessa prevenção não só futura, mas da própria rotina, né? Pra gente ter um equilíbrio, né? Entre a vida emocional, todos os aspectos também de rotina de trabalho, com Sim. filhos em casa. Porque hoje em dia a rotina exige muito, mas o importante é ter esse equilíbrio e a gente viver o presente, né? Que a gente fala. E aproveita, Ju, fala um pouco sobre o seu trabalho. Você trabalha mais com saúde da mulher, né? Isso, eu sou fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. A gente já atua na clínica há mais de 10 anos na área de saúde da mulher, que engloba tanto a parte de obstetrícia, puerpério, mas também todas as fases de vida da mulher, como menopausa, até puxando o gancho da Rê, né, na parte de idosas e tudo mais. A gente tem uma demanda bem grande nessa área e a gente trabalha todo esse público feminino que tem tanto a parte de tratamento quanto a prevenção. Sim. Quando eu me formei, há um tempo atrás, né, a saúde da mulher não era algo tão falado, ainda era um tabu, tanto na parte de sexualidade quanto na parte obstétrica também. Mas hoje em dia a gente vê que esse tema tem uma importância muito grande, né, hoje em dia para as mulheres. Falando do parto humanizado. Então, hoje em dia as mulheres têm mais consciência que precisam de um apoio e um suporte durante essas fases de vida. Com certeza, porque se você parar para pensar, que você pode transitar entre o preparo daquela gestante para o parto, para esse parto mais humanizado, que às vezes a pessoa também se frustra porque não consegue ter o parto humanizado, né? Inclusive, assim, a palavra humanização caiu até, né? As pessoas começaram a levantar muito uma bandeira, virou uma questão de ideologia. Sim. Parou de... Sabe aquele negócio que igual a gente sempre comenta, pá? Fugiu da área de saúde e começou a virar uma questão de ideologia. Isso gera frustração, gente, nas pessoas. Porque eu não consegui, por exemplo, meus 2 partos. Eu também não. E assim, você não pode colocar um fardo em você de tipo, eu sou uma pessoa muito inferior porque eu não consegui. Eu sou menos mãe, eu já ouvi isso. Eu sou menos mãe porque eu não tive o parto natural, na banheira, com velas, né, de um jeito Pelo amor de Deus, eu não consegui ter os 2 partos. Inclusive, o Nicolas foi prematuro. O Nicolas eu mal consegui amamentar. A Lorena eu amamentei por 1 mês. E se eu fosse pegar toda essa carga do que pregam, do que é uma maternidade perfeita, e trazer para minha vida, pelo amor de Deus. A Lorena não aprendeu a sugar, então ela mordia, ela só conseguia tomar leite pela mamadeira, e isso não deixou, não fez com que ela fosse menos saudável. Hoje, com seus 12 anos. E muito menos que você fosse menos mãe. Que eu acho que é muito sobre isso, assim. Eu vejo que a gente tem muito mais acesso à informação sobre maternar e tudo mais, e se cuidar, mas que isso venha de uma forma leve, que você possa absorver a informação que cabe dentro da sua rotina, né? E não queira levar as suas crenças também para as outras mulheres, porque isso vem realmente como um fardo, igual você trouxe. Eu vejo muitas gestantes... Cada uma é diferente, né? E até o seu próprio primeiro filho, com certeza, foi
totalmente diferente do segundo filho, né? Foi. O processo é totalmente outro. Então, a gente não espelhar como se todo mundo tivesse o mesmo tipo de gestação, as mesmas fases, porque vai ser diferente, né? É porque é engraçado que a mulher, às vezes, ela não tá... No meu caso, como meu primeiro filho foi prematuro, eu não estava preparada para aquilo. Porque eu era muito nova, Quantas né? semanas ele nasceu? O Nicolas nasceu de 32 semanas. Nossa, super Então, pequenininho. ele era muito pequeno, eu tinha 22 anos. Na minha cabeça, gente, de verdade, o Nicolas ia nascer, eu tava feliz. Olha isso, tipo, eu era tão criança e tão imatura e não sabia o que ia acontecer que quando falaram, você está internado, eu estava internada desde uma segunda, eu me internei numa segunda e ele era para nascer no carnaval, ele nasceu no Natal, no dia do Natal, às 10 horas da manhã do dia do Natal, chega o médico e fala, o Nicolas vai nascer hoje 1h da tarde. Foi uma cesárea de emergência o Sim, seu. mas só que eu fiquei extremamente feliz. Assim, na minha cabeça de imatura, talvez, não entendendo o que estava acontecendo. Quando o Nicolas nasceu e eu entendi que ele saiu dali e foi embora, Ele foi pra UTI? foi para UTI direto, e ninguém te prepara para isso. Não existe um preparo para isso. Não existe um preparo para aquela mãe que eu falo que quando você tá grávida, há todo um cuidado em cima de você. Ai, senta, por favor, pode sentar, toma uma água, deita na cama. Sim, como se a mulher fosse de porcelana, É, né? e quando o bebê nasce, vai todo mundo embora com aquele bebê e você fica ali sendo costurada. E você fala assim, meu Deus. Agora Não, ninguém mais se importa comigo. Isso, e o centro das atenções muda completamente, né? Com o nascimento certeza. da criança, o nosso cérebro, o nosso corpo como mães e puérperas, eu acho que mais do que ser mãe, a gente ainda tá numa fase meio que de transição, né? Você com 22 anos, não estava entendendo nada, o Nicolas longe de você com a expectativa de que fosse ser... Às vezes você nem estava entendendo, né, Pá? Que ele ia ser separado de você. Rê, eu não sabia que ele iria para uma UTI. Ele foi para UTI. Eu não entendia que eu iria para uma sala, até, por mais que o médico fale, mas eu não entendi esse processo, porque é um negócio, quando o seu filho não está com você e ele vai para uma UTI, que graças a Deus você não passou por isso, quando ele vai para uma UTI, você fala assim, caraca, meu, cadê o meu filho? O peito começa a encher, você não pode, você tá naquela fase de restabelecer da anestesia, você não pode ir até seu filho, tem aquela fase de esperar, e você tem uma sensação de, que eu acho uma falta de sensibilidade, eu entendo até a questão do hospital e tudo mais, quando se dá alta pra mãe e o filho fica, é uma sensação que eu falo, gente, eu não desejo isso a ninguém. Quando falaram assim, Paola, você pode voltar pra casa. E eu tinha que deixar meu filho na UTI. Eu falei, não, eu não vou. Ficar aqui. Graças a Deus, Pá, é que o Nicolas... É que você, né? Uma mãe muito jovem. Jovem. Hoje, os hospitais já preconizam diferente. Eles entenderam isso. Olha a humanização. Olha que maravilhoso. Então, as mães, elas não vão pra casa. Elas podem ficar internadas com os bebês como pacientes mesmo. Dentro do hospital. Isso é ótimo. Porque o que você vivenciou foi realmente uma falta de sensibilidade mesmo, né? Eu chegava em casa, eu gritava, Sim. eu chorava. Você tem a sensação que, tipo, seu filho nunca mais vai vir. É horrível. E é um momento extremamente delicado, um tempo né? gigante com ele se preparando, ele também junto com você. Então, essa separação é o que ninguém espera, né? É uma então, ruptura. É uma ruptura muito grande. E eu acho que o difícil é porque é isso que a gente falou. A Paola ainda estava se transformando numa mãe. Você nem ainda tinha tido a chance de ficar com ele, né? Sim. De se conectar com seu filho. E você ser privada disso, ele ser separado de você, causa uma dor física, né? É uma dor, gente. É uma dor física. É uma dor que não dá, é inexplicável. É inexplicável. Só que quando vocês fazem esse tratamento focando em saúde da mulher, uma gestante, tá? A gente já pensando numa gestante. A maioria das mulheres que procuram a clínica, elas procuram por conta de um parto normal, ou elas procuram por conta de um alívio de desconfortos pensando na gestação e tudo mais? Olha, Pá, a gente tá falando muito, né, sobre essa questão de as pessoas ainda, elas têm mais consciência da fisioterapia pélvica, da saúde da mulher, mas ainda as pessoas ainda estão muito focadas na doença. Então, alguns encaminhamentos médicos também ainda vêm justamente para o parto normal. Então, quando a mulher tá lá com 35 semanas, quase já tendo bebê, a gente recebe os encaminhamentos para o trabalho de parto normal. Então, muita gente ainda tem esse foco no trabalho de parto normal,
Mas é importante dizer que a físio não é nem só a questão de tratamento mesmo para um parto normal. Independente da via, a gente precisa pensar na prevenção. Então, a prevenção da dor lombar, prevenção de outras disfunções que podem acontecer, né? Sim. Então, se essa gestante começasse desde o princípio, até antes, às vezes, da gestação, preparando esse corpo para um fortalecimento, né? Preparando o corpo para receber esse bebê e as transformações que o corpo vai acontecer durante esse ciclo, seria o ideal. Sim, porque eu percebo que as pessoas, elas não cuidam, talvez por conta de não saber a importância do cuidado, principalmente essa tensão pélvica, que eu falo, que eu já falei para você algumas vezes, que tem a questão da incontinência que acontece durante o parto, e a Rê até me ajudou muito nesse processo, porque eu percebi que depois, mesmo eu não passando por um parto normal, eu tive uma cesárea, mas mesmo assim, nosso corpo passa por um processo de transformação. E a gente não entende muito como acontece esse fortalecimento pélvico, e é muito difícil para a mulher que não tem contato com esse fortalecimento pélvico fazer um trabalho focado nisso. E a Rê me colocou com a equipe dela, que também me ajudou bastante, porque eu fui perceber que eu tinha um quadro até de escape de xixi, pulando no pula-pula com a minha filha. Fui lá no pula-pula, no trampolim, liguei pra Rê, falei assim, Rê, eu fui pular, eu não consigo pular, eu faço xixi na calça, não é porque eu faço xixi. Eu percebo que, tipo, cada pulo é um xixi. Aí eu falei assim, o que tá acontecendo comigo? Gente, a gente ri, mas com acontece. respeito. E às vezes ainda tem gente que acha que é normal, né? Mas acontece ainda que e você você fala assim, buscou o que tá ajuda. acontecendo? Aí eu comentei rindo com a Rê. Eu achei engraçado. Ela falou assim, pá, tem que cuidar. Não é normal. Não é normal. E esse trabalho, dá pra fazer um trabalho preventivo, Sim, não dá? Com certeza, pá. E é um pouco isso, né? Às vezes a gente recebe muita gente já com um diagnóstico, então o tratamento acaba sendo mais longo ainda, sendo que a gente poderia prevenir, né? Só que a musculatura pélvica é um músculo que a gente não enxerga, a gente sabe que tá ali, que existe algum processo ali, né, importante de função, tanto na parte sexual, quanto na parte urinária, fecal e de parto também, mas a gente não sabe por onde começar. Né? Então, aonde que estão esses músculos que estão ali internamente, né? Diferente de um músculo que, por exemplo, vou na academia, tô fortalecendo, eu tô vendo ali que ele tá crescendo, né? O músculo, né, por exemplo. Meu músculo tá ficando mais forte, eu tô ganhando massa muscular. A questão do assoalho pélvico, ele é muito mais interno. Só que se você não tá vendo, o processo até de conscientização de se você saber que tá fazendo certo, né? Um fortalecimento ou não, é muito maior, então. Então, você precisa saber onde que estão essas musculaturas, sentir a musculatura para depois fazer um fortalecimento. E, às vezes, nem se trata só de fortalecimento, né? Porque daí todo mundo fala assim, eu vou fazer uns exercícios aqui que eu vi na internet. Mas não é. Pra fortalecer. Compra e às vezes Foi a não, né? Ana que me acompanhou. Foi a Ângela Mai. A Ângela Mai. A Ângela Mai me acompanhou e ela fazia os trabalhos comigo. E ela falava assim, Paola, você tem que sentir a contração dessa forma. Eu falava, cara, eu não consigo. Eu não consigo contrair. E eu falo que é uma coisa que a gente tem que fazer um trabalho tão repetitivo. É a mesma coisa que você falou. Quando a gente trabalha com musculação, você vai lá, vai fazer o trabalho muscular, você tem que trabalhar com série, você tem que trabalhar com repetição e você tem que ser disciplinada nessa movimentação. E também o que eu falo muito com relação à musculação é que a gente não só tem que fazer a movimentação, e sim pensar na musculatura sendo trabalhada. Exige foco. É a mesma coisa com relação à musculatura pélvica. É muito difícil você entender que às vezes você acha que está contraindo a pelve e não tá. E ali na pelve tem vários músculos que a gente chama até de acessórios, que estão ali ao redor. Então, às vezes, você acha que tá fazendo uma força ali do seu períneo e tá contraindo o bumbum, tá contraindo outros músculos, fiofó, né? Gente. Geralmente é o fiofó, a E aí pessoa você acha fala, que tá não, eu tô maravilha, né? Tá E nada. não tá. Você tá fortalecendo outra coisa ali, minha filha. Você tá fortalecendo errado. qualquer coisa. Menos a aqui. pelve. O mesmo você, eu lembrei agora que você falou, que você usa o adutor, né? Que é essa parte interna da coxa. E aí, muitas mulheres acham que estão fortalecendo o períneo porque estão fazendo o fortalecimento de adutor. Sim. Mas não necessariamente. Que eu até te perguntei. Isso. Porque é uma Exato. musculatura muito... Gente, pequena. é muito complexo. E eu realmente acho que a gente, como mães de meninas, a gente deveria ensinar nossas filhas
sobre isso, sobre Sim. essa consciência. Porque adquire, né? Exatamente. Em outras culturas, quando eu tava na Tailândia, é que óbvio que, assim, gente, Tailândia, eu entrei no outro conceito, né? Aí são as moças que trabalham com isso, né? Mas eu sei que é uma coisa que, assim, na Tailândia, culturalmente, elas são ensinadas sobre essa região do corpo como qualquer outra. Então, elas têm uma consciência corporal muito maior. Não, e as pessoas não sabem, não têm noção da importância Isso. disso. Exatamente. Antes, na gestação, pós-gestação e no envelhecimento. Perfeito. Sim. É isso E mesmo. fora isso, a gente pensa só no fortalecimento, né? Todo mundo fala assim, não, tem que fortalecer. Mas às vezes a gente faz uma avaliação em saúde da mulher e a gente vê que, por exemplo, pessoas que fazem muita força do bumbum, de adutores, de outras musculaturas, às vezes essa musculatura interna tá rígida. Ou às vezes até por conta de um parto, de uma cirurgia, essa musculatura fica tão rígida que ela também consegue fazer o fortalecimento, mas ela não consegue relaxar. Então, o músculo também pode estar fraco e descoordenado. Então, por exemplo, quando você tá pulando lá no pula-pula, às vezes não é só o fortalecimento, mas às vezes a coordenação. Às vezes... que eu não tenho, zero. E aí às vezes assim, vamos fazer, né? A consciência vem daí também. O assoalho pélvico tem que contrair antes de você fazer o movimento, né? Porque senão o músculo abdominal, ele vai aumentar a pressão ali no seu assoalho. E aí ele não vai conseguir fazer a função ideal, que seria segurar o xixi. Então, precisa também trabalhar essa coordenação, além do fortalecimento. Aí, a gente também entra na questão dos alongamentos, né? Então, existe não só o fortalecimento, mas uma série de exercícios que a gente consegue trabalhar com essa musculatura, né? Sim. Inclusive, a massagem perineal, né? A massagem perineal. Já ouviu falar? Não. Massagem perineal, coisa maravilhosa. A massagem perineal, a gente trabalha em diversos... Eu não faço ideia de como seja isso. Eu só tô imaginando. Eu tô pensando. Você pode imaginar. Eu tô pensando, e como que é isso? A massagem é assim, para que a gente usa e qual que é o objetivo da massagem, né? É liberar toda a musculatura de tensão ali de assoalho pélvico. Então, o músculo do assoalho pélvico, às vezes ele tá rígido e tenso, né? Igual, por exemplo, eu tô aqui em home office e eu tô com a musculatura super tensa. A gente faz uma liberação muscular e a gente sente alguns pontinhos ali de tensão que pode causar dor, né? Ali na musculatura do assoalho também existe esses pontos. E às vezes a gente faz a palpação, tem até uns trigger points, que é umas bolinhas assim. E aí tem algumas mulheres que têm até dor durante a relação por conta dessa Tipo, desse que é uma trigger tensão point. muscular. É uma Como tensão qualquer outro muscular. grupo muscular, pá. Então, por exemplo, Mas tô como que você faz a menstruada. massagem? É a cara eu dela. Eu tô menstruada lá. e eu tô com dor. Às vezes, só de estar com uma cólica mais forte ou alguém que passou uma cirurgia, aí tem alguns pontos. Pode ser de fibrose, pode ser de Mas trigger a pessoa point. consegue fazer sozinha? O ideal, é sempre fazer uma avaliação para ver aonde está localizado esses pontos e você realmente saber como fazer, né? A Porque gente você pode se usa... lesionar, né? Pode. Ou pode achar que ali é um ponto de E contratura. não é. E é, né? Pior. Com essa falta de consciência que a gente tem, vamos ser sinceras, gente. Né? Vídeo a minha experiência com o coletor lá menstrual que eu falei. A gente realmente não tem muita noção. Não precisa expor. Mas assim, às vezes a gente pode perder, né? Um coletor menstrual, outros acessórios, né? E é difícil isso. Você precisa realmente ter uma consciência. Sim. E até falando de gestantes, né? Hoje em dia se fala muito de um tratamento que se chama Epinô. E aí tem alguns outros... Ele é um dispositivo que a gente infla dentro da vagina pra gente simular a cabeça do bebê. E pra fazer o alongamento dessa musculatura, né? A gente faz o alongamento e também faz o trabalho de exercícios de expulsão, por exemplo. Mas não necessariamente... Não necessariamente você precisa fazer com esse dispositivo. Aí a gente entra dentro da massagem perineal, que ele é algo mais tranquilo também, ele é mais tolerável também para o nosso corpo. E a gente vai fazendo como se fosse um U, assim, né? Uma massagem, porque a musculatura pélvica, ela tem um formato, assim, né, de um círculo. E a gente pega alguns pontos específicos para fazer essa massagem. E vai liberando. E vai liberando a musculatura. Mas só que a pessoa que, exemplo, a gente falando de um parto normal. A pessoa que, tipo, ou faz a massagem, ou usa esse dispositivo, ela consegue ter o parto normal ou às vezes não? O parto, na verdade, assim, o parto normal envolve uma série de questões, né, quando a gente fala. Mas esse é um tipo de preparação
para a saída do bebê. Então, o objetivo dessas manobras e do Hipnô, mesmo da massagem perineal, é evitar a laceração do parto. Tá. Porque, às vezes, a musculatura ela tá muito rígida e a cabecinha do bebê ali, na hora que vai passar, acaba lacerando alguma região. Então, é importante trabalhar com esses exercícios antes para preparar essa região para o trabalho de parto normal. Tá, mas às vezes ela não consegue. Às vezes ela não consegue. Eu percebo muita gente, eu vejo até relato na internet de gente que se frustra Isso. absurdamente. Eu fiz tudo, fiz físio, eu fiz não sei o que lá, não sei o que lá, cheguei e não consegui. Só que aí vem aquela questão, igual a gente tem falado, né, Pá? As pessoas, elas vêm encaminhadas ou às vezes elas têm a consciência de que eu preciso fazer essa massagem perineal ou uso do Hipnô especificamente para isso. Uhum. E a gente tem que entender que a fisioterapia pélvica não é só isso, né? Não é só uma massagem perineal ou Hipnô. Ele trata de exercícios de mobilidade de quadril, por exemplo, uma drenagem linfática importante quando a gestante está, né, muito inchada e edemaciada. A gente previne outras coisas, né? Até, por exemplo, falando de diástase abdominal. Então, é importante vir logo no começo para trabalhar não só a região perineal, falando de massagem perineal e Hipnô, mas de outros aspectos importantíssimos, né? E não só durante o trabalho de parto e o parto, mas até depois no retorno. Então, esse retorno também do corpo ao que era antes, ao estado antes da gravidez, é importante também, né? Sim. Então, falando sempre dessa prevenção. A prevenção é o melhor remédio. É a chave, né? É a chave para o sucesso. Falando da área da misturada também com vocês duas, aí quando a pessoa ela tá num processo de envelhecimento mais intenso, aí você pega mulheres na terceira idade que tem a questão do talvez não do preconceito, mas do receio de falar sobre tabu. Tabu, essa palavra. Do tabu de falar dessa região, de fazer essa questão da massagem. Como que vocês trabalham com essa população especificamente? Elas estão abertas a isso? Como vocês veem isso dentro da clínica? Precisa ser trabalhado de uma forma geral, Pá. É importante que a gente saiba o que tem acontecido, né, com essa mulher, por exemplo, para ter um escape, né, e para a gente fazer um tratamento. Mas envolve, às vezes, gestação, às vezes, os próprios processos cirúrgicos. E, às vezes, elas entendendo, né, e respeitando também o limite de cada pessoa, a gente consegue entrar dentro de um tratamento. E, às vezes, assim, não especificamente a gente precisa mexer naquela musculatura. Às vezes, mudanças de hábitos já são importantes, né? Então, os hábitos dentro da rotina dessa pessoa é importante, por exemplo, para um tipo de incontinência. Porque daí a gente fala de vários tipos de incontinência. Pode ser a incontinência por esforço, como foi no caso do pula-pula, né? Do trampolim que você falou. Mas também tem outros tipos que são abordados de forma diferente. Às vezes, por uma terapia comportamental, de rotina, de hábitos de fazer xixi, que horário que você faz xixi, que horário que você não vai no banheiro, porque às vezes você está estimulando essa musculatura também a ter uma sensibilidade maior para você, por exemplo, fazer xixi e ir no banheiro, muitas vezes, né? E a musculatura vai ficando mais sensível. Então, a gente não trabalha só na parte muscular, mas também de hábitos e rotinas dessas mulheres. Antes de fazer o tratamento, até com vocês, eu notei que eu acordava mais vezes para ir ao banheiro durante a noite para fazer xixi. E eu percebia que às vezes eu não queria fazer xixi. Era uma urgência miccional, dava uma vontade de ir ao banheiro. Eu tinha vontade, aí eu sentava e, não tinha xixi. Então, eu tinha muito disso. Às vezes eu acordava 6 vezes de noite. Agora não, eu acordo uma vez para fazer xixi e ponto. Mas antes que tem a ver com isso, né? Com essa relação da musculatura, de não ter um fortalecimento dessa musculatura e um entendimento sobre essa musculatura. A musculatura do esfíncter ali, ela vai funcionar sempre quando você vai criando um hábito, né? Então, você vai educando sempre para ir 2, 3, 4, 5, 6 vezes no banheiro, ela vai obedecer os horários para você fazer igual. Então, só que isso vai causando um prejuízo a longo prazo, né? Até pro seu sono, porque você fica interrompendo o seu sono muitas horas, questão né? de mania, né? E mania. Mania, né?
essa urgência, né, que a gente fala. Sua cabeça fala assim, você precisa fazer xixi, mas não necessariamente você, tipo... Ainda nem encheu a bexiga, só que Exato. assim, aquela gotinha você fala, vou lá, né? Sim. E eu percebo que também, agora na internet, aumentou muito a galera levantando peso, fazendo xixi. Eu já vi vídeos Aumentou assim. muito essa galera, mulheres mesmo. Elas levantam peso e tem muito, muito a ver com essa relação. Eu vejo que às vezes a pessoa trabalha a hipertrofia intensa do corpo inteiro e esquece de áreas que são... Sim, com certeza. E o assoalho pélvico tem essa função, né, de manutenção, de segurar essa carga do corpo. E a gente esquece, realmente, de que é preciso treinar tanto quanto qualquer outra parte do corpo, né? Eu gostei muito que você trouxe da questão de consciência. Eu acho que você falou sobre nos conectarmos, né? Estarmos realmente pensando no movimento, né? Que a gente chama na nossa área de recrutamento neuromuscular. Sim. Que tem tudo a ver. Se você não consegue ter consciência do local que você quer trabalhar ou ativar, você não consegue ter uma ativação efetiva das fibras musculares e das unidades motoras. Sim. E o que eu vejo é que muita gente, ela se conecta durante o exercício, por exemplo, eu vou fazer um levantamento. Então, tem que ativar aqui o core e pensa muito em core, né, Ju? E se esquece que você precisa ter o assoalho pélvico fortalecido para manter o seu core, né, estável. Senão acontece isso que você falou, né? É mas uma a carga acha muito bonito, grande. E eu falo assim, O escape? Não, fala assim, gente, tipo, nossa, eu levantei tanto eu fui peso ao que extremo, eu fui ao né? extremo. E você fala, caraca, não é o extremo, a pessoa não tem a região fortalecida. Não é nem legal ela falar. Ela tem que falar sobre isso, eu preciso fortalecer essa região, né? Exato. Então é um ponto de atenção. Sim. Agora, trazendo para a parte mais que vocês devem atender bastante dentro da clínica, que eu vi antigamente, na nossa época de faculdade, a gente falava muito sobre os atletas de finais de semana. E a gente tinha essa relação intensa e era muito mais futebol, né, Rê? Total. Futebol. E futebol é super lesivo quando você só faz o final de semana. É um esporte de contato, né, pessoal? Agora eu vejo que aumentou o beach tênis. Nossa, tá super em alta mesmo, né? A gente com acompanhou, certeza. inclusive, né, esse crescimento do beach tênis. Como que é a relação hoje lesiva? Eu quero falar de saúde da mulher, pensando no beach tênis, que eu vi que houve um aumento de infecção urinária relacionada ao beach tênis, que eu percebo que as mulheres às vezes passam muito tempo naquele ambiente. E quando a gente ia para a faculdade em Santos, que a gente fazia, eu lembro que para você pegar qualquer coisa, candidíase, infecção urinária, porque lá a região é úmida, você ficava com uma legging apertada, passava o dia inteiro com a legging, então a possibilidade disso acontecer é muito grande. E também pensando em beach tênis, a gente tem essa questão da pessoa ficar lá suada na areia, tudo mais, que eu não sei se tem alguma relação, eu queria saber de vocês. E tem também a relação com os tipos de lesões que hoje a gente mudou um pouco, né? Não é muito uma lesão do futebol, agora é uma lesão muito do beach tênis. Quais os tipos de lesões? Você atende bastante gente que faz beach tênis? A gente observou esse crescimento de procura de pessoas que nos procuram por conta do beach tênis. Não por ser um esporte lesivo, né? Geralmente as pessoas têm nos procurado hoje porque elas querem performar no beach tênis. Isso é muito legal, né? O beach tênis hoje ele virou realmente uma febre, né? Em cada bairro, assim, eu consigo ver pelo menos umas 3 escolas, né? De beach tênis, assim. Aumentou demais. Muito. E assim, gente, não é algo que a gente em São Paulo estava acostumada, né? Porque é uma praia dentro de São Paulo. Exatamente. O que eu acho legal por ser um esporte ao ar livre, a pessoa vai tomar vitamina D na pele, vai socializar e ela vai se manter ativa, o que é muito legal. Mas, como qualquer outro esporte, a gente precisa se preparar, né? Porque um esporte, ele é uma atividade que você vai se expor a movimentos que são diferentes da sua rotina, de escritório, por exemplo, né? E as pessoas, elas acabam, às vezes, participando de torneios, de beach tênis. Todo mundo virou um pouco... foi para o perfil mais atlético, Isso, né? atleta. Eu acho que até por isso que houve essa demanda tão grande de pessoas nos procurando para performar. E aí, se você pergunta o histórico dessa pessoa, antes ela não fazia nada. E hoje ela, né, faz o beach tênis e é uma atleta de beach tênis. Ela se considera uma atleta de beach tênis a ponto de querer performar mesmo. A gente tem recebido muitas lesões relacionadas a cotovelo, punho, né? Igual do tenista, né? Por conta do movimento de raquete. E uma coisa que eu sempre gosto de focar com o pessoal da equipe de ortopedia, que eles sempre trazem para mim,
é que antes de qualquer coisa, é lembrar que você só tem força e potência da parte mais de braço ou mesmo de perna, quando você pensa em futebol, se você tem um tronco, uma estrutura fortalecida, né? Porque é ela que vai manter o impacto, ela que vai garantir que você tenha o torque para fazer o movimento de arranque. Então, assim, não adianta ser uma pessoa que é sedentária, querer performar, pensando só em quero fortalecer a musculatura aqui do braço, porque é só o braço que eu uso. Não! Vamos trabalhar um fortalecimento de core, vamos pensar em exercícios e também mais o equilíbrio, funcionais. né? Perfeito, E equilíbrio a gente tá muscular. falando também de um esporte de areia, né? Que querendo ou não exige muito mais também de um fortalecimento de membros inferiores, do core. Porque não é uma superfície totalmente estável, né? Ele é mais instável, então ele exige mais também do nosso corpo. Sim, sim. E eu percebo que as pessoas que fazem beach tênis hoje em dia, elas ficam muitas horas lá, né? Sim. E elas ficam muitas horas e muitas não fazem um trabalho de fortalecimento específico para. Então, não faz uma musculação. Simplesmente só fazem beach tênis. Ou, ainda mais, pegam e só fazem beach tênis de final de semana, que chega naquele ponto do atleta de final de semana que eu falo que, gente, final de semana é dia da semana igual. Então, se você for distribuir seu treino 3 vezes por semana, você pode fazer sábado e domingo, que conta como dia da semana, que as pessoas tendem a pensar em 3 vezes por semana, de segunda a sexta. Verdade. Elas esquecem de incluir sábado e domingo. Está lá, mas só que você tem que ter uma estratégia de treinamento e de periodização, pensando em um campeonato, pensando em um torneio. Não simplesmente ficar lá 6 horas jogando e tentando ter essa alta performance o tempo inteiro, sem fazer um trabalho prévio de fortalecimento, né? Exato. E dentro Desculpa, Pá. Não, pode falar. Pode falar. Ai, dentro. Vai. E aproveitando até que você trouxe esse gancho de estratégia e tudo mais, tão importante quanto se preparar e fortalecer é a gente lembrar que as pessoas precisam do tempo de descanso, né? Elas não fazem uma recuperação. Tá super em alta a gente falar a palavra recovery. Inclusive, na clínica, a gente super usa recovery, que de fato é a recuperação com liberação miofascial, que tem evidência de que vai melhorar a recuperação do tecido daquela pessoa. Mas, às vezes, fazer o básico e o simples, que é do tipo, beleza, preciso jogar todo final de semana? Preciso fazer todos os jogos de hoje, sendo que eu passei a semana inteira sentado na cadeira? Será que faz sentido isso? Ou será que faz sentido, eu estou com dor e mesmo assim eu quero jogar? O seu corpo já está te alertando, né? De que há um sinal ali. Exato. Então, por que não respeitar o sinal do seu corpo? Dar o tempo de descanso, assim como na musculação a gente faz os intervalos de descanso que são tão importantes quanto a série em si, né, as repetições em si. Sem o tempo de descanso, você não tem nenhum tipo de benefício. Você dá um tiro pela culatra, né? O tiro sai pela culatra, porque você acha que você tá lá performando, não, vou me beneficiar. Sou super atleta, né? E você tá se fazendo efeito deletério. Elas não sabem que o excesso de treino, ele é tão maléfico quanto a ficar sentado. E atenção, treino inclui esporte, né? Porque muita gente acha que não. Que não. Ou às vezes tem gente que fala assim, eu vou compensar já que eu não fiz essa semana inteira no final de semana. Eu vou fazer tudo o que eu não fiz. Mas só que o problema do tudo que eu não fiz é querer ir pro exercício, pro esporte e pro futebol propriamente dito, sem passar pelas etapas anteriores de fortalecimento devido, pensando naquele futebol. Então, a pessoa ela já quer ir pro fim sem antes começar, sabe? Então, ela já quer ir lá e, tipo, ter o alto desempenho dela no futebol, fazer a melhor jogada no beach tênis, sem ter fortalecido a musculatura, daí desencadeia uma lesão, que ela vai ficar afastada 3 meses e vai falar que o negócio não funcionou, ou vai botar a culpa da vida toda naquele esporte. E vai usar isso como uma bengala, né? Do tipo, não, porque esporte machuca, fazer exercícios machuca, o negócio é ser sedentário, porque daí eu não vou me expor, né? Exato. E dentro da clínica de vocês, qual que é a maior procura? Qual o esporte mais lesivo que vocês, tipo, na experiência de vocês, tá? Eu não tô falando de literatura, esquece literatura. O que vocês veem como mais lesivo? Tipo, o alto índice de lesão. Eu acho que eu até imagino qual seja. Qual? Vamos ver se você... Pra mim é corrida, sem sombra de dúvidas. Tá ali nos top 3, hein, corrida. Eu acho que depende muito, viu, Pá? Mas eu acho que
os esportes, né? Que a gente pode dizer esportes, porque é isso que a gente falou. Às vezes a pessoa vai por algo mais de entretenimento, né? Exato. Que acaba sendo mais fácil e acessível. Então, por exemplo, uma corrida, o próprio futebol. Então, ai, meu amigo me chamou, eu tô indo lá. E às vezes a pessoa realmente não tá preparada, né? O beach tênis, o futevôlei. Então, essas atividades, eu acredito que estejam entre os tops ali por conta das lesões, de que a pessoa não esteja preparada Não é nesse porque ela é uma momento. atleta, é porque ela não se preparou para aquele exercício. Exato. Porque qualquer tipo de exercício qualquer tipo de esporte que você faça, até, por exemplo, alguém que tenha alguma lesão, né? A gente sempre fala, óbvio que você não vai parar de fazer aquilo, né? Você precisa realmente primeiro tratar o que você tem de dor e de demanda e preparar esse corpo para o momento certo. Sim. Né? Não adianta você querer correr uma corrida de 3, 5 quilômetros, né? Ai, porque eu tenho uma prova, sem se preparar. Então, aí que vem as lesões, né? Sim. E aí, se falando também do futebol, futevôlei, beach tênis, que é muito esporte de interação, super legal, né? De ficar com os amigos. É que as pessoas vão muito pela socialização, né? Exato. Hoje eu vejo que é um esporte que... E o que eu acho legal, gente, nada... pelo contrário, eu acho que eu levanto a bandeira para que as pessoas realmente sejam mais ativas. E se movimentem, Independente. perfeito. Mas nada em excesso, né? E com a consciência de que ela sabe que fazendo isso, ela pode se expor. Então, se isso for ser algo de rotina, dentro da rotina dela, por que não se preparar, né? Então, mas todo sábado, João me chama para jogar beach tênis. Toda sexta, minha esposa quer correr comigo ali no Parque do Ibirapuera. Poxa, então, vamos associar isso, né? Já tá sendo uma mudança de estilo de vida? Já tô sendo mais ativo? Então, vamos associar uma musculação, um pilates, né? Fazer uma atividade que seja guiada por um profissional de saúde mesmo. Que te prepare para aquela modalidade. Perfeito. E para aquele fim. Uma progressão, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma corrida. Não precisa correr 5K no final de semana, sendo que você não está preparado. Começa primeiro com uma caminhada, faz alguma atividade associada com fortalecimento, né? Para depois cair ali dentro da corrida de 5 quilômetros, 30, enfim. Exato, né? exato. Mas até sei por que você falou da corrida. Pela acessibilidade, né? Então, é só colocar um tênis e a pessoa sai correndo. porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm a corrida como um dos esportes mais fáceis, em uma das modalidades que eles falam, é o ponto de partida. E para mim, a corrida, ela nunca tem que ser seu primeiro exercício. E as pessoas não entendem muito quando eu falo isso. Porque eu acho que por mais que ela seja fácil, na cabeça das pessoas, simplesmente colocando um tênis, ela exige uma periodização legal, ela exige um preparo, ela exige ritmo e técnicas respiratórias, técnica também pensando em técnica de corrida de acordo com a sua biomecânica, porque às vezes as pessoas elas pegam simplesmente como pisar na internet, mas a pisada dela não é aquela pisada. Tem gente, juro, que chega na clínica e fala assim, não, mas eu peguei o vídeo do Bolt. E aí ele pisa assim. E agora eu vou pisar assim. Exato. A partir de agora eu pisarei assim. Exatamente. E não é isso. Se você parar na rua hoje, lá perto da minha casa, cara, às vezes me dá vontade, eu juro pra você, de pegar um sábado e parar, pessoa por pessoa. Olha, você vai, pelo amor de Deus, fique em casa. Não faz isso que você tá fazendo. A pessoa corre parecendo, saltitando, corre pra cima. Sou eu. Essa pessoa que você tá vendo assim sou eu. Mentira, porque eu não corre não pra sabe. cima. Eu já vi. Tem gente que corre, mas tem gente que corre muito errado. E você fala assim, caraca, essa pessoa pra ter uma lesão é um pulo. A gente tá falando de algo de impacto, né, pá? Porque quadril ali, joelho, sofrem muito com impacto. E aí a pessoa tem que parar de treinar. A pessoa, ela tá buscando. Eu falo, o que você tá buscando? A pessoa às vezes nem sabe por que tá buscando. Esses dias veio uma convidada aqui e ela falou uma coisa muito legal. Quando você compra uma academia, você compra um objetivo. Então, tipo, eu vou comprar um plano de academia. Eu vou comprar 10 quilos. Você tá comprando quantos quilos você quer perder? Você tá comprando um fortalecimento. Mas às vezes você não tá pensando nas etapas que você precisa para chegar ali. E você não tem paciência para esperar. E às vezes a corrida é um negócio fácil que você coloca o tênis e sai correndo e acha que vai ter um resultado imediato. E acaba, não tendo resultado e se lesionando. Isso gera frustração, né? E fala, e é o que mais a gente quer. Eu sempre falo isso. A gente quer se frustrar. Porque quem quer acordar às 5 horas da manhã para treinar? Ninguém. Então o que você mais quer é se frustrar.
Você quer falar assim, não deu certo. Por quê? Porque eu não quero fazer. Não deu certo, aí você se lesionou, aí você quer um tratamento a curto prazo, né? Achando que é super rápido o tratamento. E aí não consegue nem partir pra corrida, pra prova que tinha comprado ali. E aí é uma frustração em cadeia, né? Sim, sim. E por fim, agora que a gente tá quase encerrando. Oh, não é rápido. Eu é falei pra você que é muito. rápido, porque tem muita coisa pra falar. Eu queria falar um pouco de home office. E eu queria saber, porque agora a galera tá, tipo, o home office total, ele tá diminuindo, Tá né? híbrido, A né? galera Tá uma coisa meio tá num híbrida. trabalho híbrido. Quais são as lesões mais comuns nessa vibe de home office? Lesões. Lesões não, dores, talvez. Acometimentos, sintomas, sinais, reclamações, né? Reclamações, queixas. queixas. Ótimo. Opa, durante a pandemia, a gente fez um trabalho bem forte em relação ao home office. Então, a gente trabalhou com o aconselhamento, né, dos nossos pacientes, porque de nada adiantava a gente tratá-los em casa não, na clínica, tratá-los na clínica, e eles passarem, tipo, o resto da semana sentados, né, naquela mesa ali, que na verdade encaixou na cozinha, ou então tinha gente trabalhando no sofá, toda torta, porque as casas não estavam preparadas para tal, né? Foi meio que uma adaptação, se vira nos 30 para todo mundo. E aí a gente começou a observar muitas pessoas com queixa de dor na cervicalgia intensa, né, Ju? Eu super. Super. Provavelmente por conta, né, do uso de tela, de notebook. Você usa notebook ou você usa... Não, eu uso tudo. Mas só que eu não faço aquela adaptação que, tipo, é o ideal, né? Ó, gente, o ideal é, ó, aqui, ó, na linha dos olhos, tá vendo? Na altura, né? É tipo ideal. Um trader, assim, sabe? É por isso que tem aqueles equipamentos. Que agora aumentou muito, tem um negócio que chama Tech Neck. Eu não sei se vocês já viram. Aqui, ó. Porque as pessoas agora, eu percebi até isso. Até o papinho aqui, né? Tem uma musculatura que passa aqui. Mas só que nem é o papo pele, é o papo do fortalecimento que a gente tá tendo nessa musculatura que é responsável pelo processo de engolir, de deglutição e tudo mais. E eu percebo, ó, eu até consigo mexer, ó. Ó, tá vendo isso? O Brasil deu um zoom nesse papo. Deu um zoom, não. Maravilhoso. Ó, tá vendo isso? Aqui, ó. E eu descobri que eu tô com essa musculatura... Não, pesquisando sobre, falando até com a Camila Serleglio, que ela trabalha com essa parte. Ela falou, Paula, você tá com o músculo muito fortalecido. Por conta de celular. Você fica assim, ó. Às vezes a gente fica deitado na cama e sustentando o pescoço. Exato. E eu lembro que você até me falou uma vez, as dores que às vezes até irradiam pro resto do corpo, ela começa pelo pescoço. Total. É né? bem isso. Isso entra dentro dos famosos trigger points, que a gente sempre fala. Então, assim, muita gente vem nos procurar achando que tá com uma dor, sei lá, nossa, no braço. Acho que eu tô com uma hérnia na cervical, porque eu tô com uma dor no braço, tá irradiando. E aí, quando você vai avaliar, é simplesmente por um ponto gatilho, por uma contratura excessiva de uma musculatura, que se tornou crônica, e ela tá engatilhando, né? Ela tá contraindo e com isso apertando a inervação e conduzindo a um efeito, a um sintoma, né? Pro braço. De formigamento. De formigamento, exatamente. De choquinhos. Gente, claro, isso não é uma receita de bolo, não é que vai acontecer em todos os casos. Mas muitos dos casos, eu acho que a literatura, ela traz até, isso pré-pandemia. 80% dos casos, eles são agudizados, eles são amplificados por conta desses trigger points. Até existe uma dor. Mas em volta dessa dor, ela cria vários mecanismos. É como se a gente ficasse compensando, sabe? E ela vai irradiando. Exatamente. Você começa a compensar a sua postura, você começa a contrair musculaturas que não são necessárias. Exato. Isso vai gerando dores. O que eu vejo do home office, até pra gente criar um gancho, é isso. A gente teve que se adaptar, né, no trabalho em casa. As pessoas passaram a ter, né, o tech neck, igual você trouxe. Tem até um text também neck, né? Tem. Que é de pessoas aqui, ó. Só ficam aqui, com a flexão. E, por conta disso, você cria uma série de compensações na sua postura, né? Tem, inclusive, fazendo paralelo com a saúde da mulher, né, Ju? Essa musculatura daqui que você trouxe, ela tem a ver com o períneo também, pá. Ah, essa? A gente fala como se fosse 3 tipos de assoalho, né? Essa parte bucal, né, do assoalho de Ficou cima. preocupada já. O respiratório, de diafragma, e o assoalho pélvico de baixo. Tá tudo relacionado.
Às vezes, Eita. quando você tem alguns trigger points aqui, você tem o ali bruxismo embaixo também também. seria um, né? Aham, exato. Porque- Os distúrbios temporomandibulares, eles Isso se aumentou relacionam. muito Sim. durante essa fase, esses 2 últimos anos Sim. que a gente passou. Então, acho que as pessoas, elas têm que ter uma atenção, porque a gente começou a ter alguns sintomas, algumas queixas, alguns tipos de dores e desconfortos, principalmente no caso da cefaleia atencional, que é uma coisa que você Uhum. trouxe até nos textos, que é uma dor de cabeça que dá por conta de ponto de tensão. Que a gente tem alguns pontos que contribuem para outras dores que a gente acha, às vezes, que é um problema muito grande e é só questão de tensão mesmo. Tensão muscular. E ela é amplificada, inclusive, esse tipo de cefaleia, pelo fator de estresse, ansiedade. Então, assim, se a gente pensar no nosso estilo de vida, se a gente não conseguir contrabalancear esse estresse, essa tensão e fazer uma abordagem para a liberação desses pontos, a tendência é você ficar mais contraturado, você sofrer com mais dores. O que era só uma cefaleia tensional se transforma num quadro de dor crônica, né? Uma doença, não um sintoma, mas dor crônica como uma doença mesmo. Sim. E isso é muito importante porque eu falo que a dor crônica, às vezes você chega cheio de sintomas, porque aparece uma dor aqui, você compensa do outro lado lá, e aparece Isso. no outro lado, É isso. você vira uma pessoa que só se queixa. E eu falo que viver do lado de uma pessoa que só se queixa, a pessoa que está do lado, às vezes não aguenta, e a pessoa que está se queixando também está de saco cheio de ficar falando que tá com dor. E às vezes é uma coisa tão simples, que é um ponto inicial, que você começa a liberar, e por causa disso, essa dor começa a aliviar, e por fim você para de se queixar, né? Isso. E é isso que a gente tem que buscar sempre, que é a qualidade de vida. Hey, Ju, eu preciso que vocês falem para nossos ouvintes, telespectadores e leitores, onde encontrar vocês na internet. Pessoal, vocês nos encontram pelas redes sociais, no Instagram, como @lapostura. LAPOS. Posture. Isso, com E no final, tá bom? Certo. E também, só para avisar vocês, a Rê tem uma coluna incrível que a Ju também sempre contribui na Isto é Bem-Estar. E quem quiser procurar, ler os textos, são textos que nos auxiliam muito. Inclusive, tem texto, ou vai ter texto, sobre organizar essa parte home office, né, Rê? Teremos, sempre tem. Sempre tem. Teremos. E é super importante. E você, Ju, também no La Posture, né? Sim. E tem um de saúde da mulher, não tem? Um La Posture? Ou vocês não Tem, se tem lembram o do de- Instagram? Olha a cara da Rê. A gente Tipo, tem não um lembro. central do La Posture, né? Mas tem um outro com conteúdos de Físio Mulher do La Posture. Ah, É então. fisiomulher.laposture no Instagram. Fisiomulher.laposture. Isso. É isso? É isso, se Juliana falou, pessoal, tá falado, Tá entendeu? falado. É Muito isso obrigada, mesmo. meninas. Fico muito feliz com a Obrigada, presença de vocês. Fábio. Obrigada pelo E depois a convite. gente marca mais para falar de mais assuntos relacionados ao tema de fisioterapia, que eu adoro de paixão, porque eu falo que fisioterapia, ela trabalha muito integrada com a educação física e com todas as outras áreas da saúde. Eu adoro a Físio, eu adoro a Rê, adoro a Ju. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem sugerir algum conteúdo, mande aqui para nós, que a gente está sempre aberto para tudo mais. E sigam o @Isto é Bem-Estar e acessem istoé.com.br/bem-estar. Aguardo vocês por lá. Beijo, até a próxima. Tchau!